está começando mais um Comentando Novelas. E hoje vamos falar sobre tudo o que está acontecendo na sua novela das 9, Renascer. E essa semana teve um cenão na novela, pessoal, que é a morte do José Venâncio, né? Um dos filhos do José Inocêncio, que foi muito marcante a cena, impactante, né, pessoal? O Egídio assassinou ele numa cena de cinema, vamos dizer assim, né? Que tava muito gente comentando, os jornalistas também elogiando muito a sequência da cena, muito boa. E nós vamos comentar hoje aqui também, né, pessoal? Nós vamos falar dos últimos 6 capítulos para trás da novela, para depois nós falar dos últimos acontecimentos, né, pessoal? Então, bora lá. Eu vou começar falando do capítulo do dia 17/4, né, pessoal? José Inocêncio deduz que Eliana está tendo um caso com Damião, né, pessoal? Depois de muito tempo não, depois de muito o José Inocêncio tentar descobrir, deixar a Eliana se envolver com o Damião para depois pegar ela no pulo, ele chamou ela para uma conversa e fez ela confessar que estava tendo um caso com o Damião, né, pessoal? Ele é casado com a Ritinha, filha da Inácia, e estava se pegando com ela lá nos negócios de cacau todo dia, né, pessoal? Até que ele foi lá e deu um basta e cortou isso, né, pessoal? Pegou ela e levou para o Rio de Janeiro de volta. Ele foi junto, né, pessoal? Se vocês ouvirem uns miados, é que a minha gatinha tá miando aqui por roda, mas vamos continuar, né, pessoal? Eliana faz suposições sobre a gravidez de Buba para José Inocêncio, que decide viajar para o Rio de Janeiro para uma visita ao casal, né, pessoal? Ela deu a entender que a Buba não tá grávida, que tá enganando ele e o José Venâncio, né, pessoal? Mas, na verdade, não é isso, que o José Venâncio sabe de tudo, né? E a Eliana acabou descobrindo e agora tá fazendo uma chantagem com o José Venâncio, tentando contar aí pro José Inocêncio para estragar o plano deles, né, pessoal? Continuando, Venâncio sugere que Buba use uma barriga falsa, né, pessoal? Para enganar o José Inocêncio, que vai lá fazer uma visita surpresa. Mas o José Augusto ligou avisando que o pai deles ia fazer uma visita lá por causa da Eliana, né, pessoal? Então ele foi e sugeriu que ela usasse uma barriga falsa para continuar essa mentira, né, pessoal? Que na verdade quem tá grávida é a Teca, a menina que a Buba meio que atropelou na rua e levou para morar com ela, né, pessoal? Egídio aparece na casa de Sandra e confronta a filha na frente de João Pedro e Augusto. Ele foi lá na casa da Jucutinga, né, pessoal? Que a Sandra está reabrindo junto com o Rashid, né, pessoal? E ele foi lá confrontar ela, dizendo que ela não ia poder abrir a casa, que ela era uma quenga, que era para ela voltar para Salvador e coisa. E o João Pedro e o João Augusto salvaram ela, porque ele ia bater nela, porque ela fez umas provocações e ele ia dar um tapa nela, pessoal, e eles salvaram ela. José Inocêncio orienta Venâncio em como agir com Eliana e conta que a ex-mulher do filho estava tendo um caso com o Damião. Ele ficou chocado sabendo disso, né, pessoal, e foi lá confrontar ela. Eliana revela a Kika que está apaixonada por Damião, né, pessoal? Buba se sente mal por usar a barriga falsa e por mentir para José Inocêncio. Ele passou a mão na barriga dela, né, pessoal? E era uma barriga falsa, coitado. Ele quer tanto esse neto, né, pessoal? E infelizmente não é neto de sangue dele. Não sei se ele vai aceitar. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, né, pessoal? Damião aparece no momento em que Egídio está na casa de Sandra e o ameaça. Ela não estava na casa e o Egídio foi lá quebrando tudo, querendo tirar a filha de lá, mas ela estava em Salvador. E quem estava lá era o Damião, amando do João Pedro, né, pessoal? Que foi lá para defender a Sandra e apontou a espingarda pro Egídio lá, fez ele ficar quietinho na dele, né, pessoal? E ele foi embora furioso com isso. Buba e Venâncio discutem sobre a falsa gravidez, né, pessoal? Ela não tá gostando de mentir pro José Inocêncio e eles tiveram uma discussão aí, tô botando umas fotos aí pra vocês. Dona Patroa conversa sobre seus problemas com o Pastor Lívio. Ela sempre desabafa com o Pastor Lívio, né? Tem as conversas dele, ele dá conselhos pra ela, né, pessoal? Teca diz a Buba que não sabe como, mas já conhecia José Inocêncio antes de ver o quadro com seu retrato. Muitos dizem que ela é filha da Marianinha, né, pessoal? Que vai aparecer na novela Marianinha e ela pode ser neta do José Inocêncio, né, pessoal? Neta, sobrinha, alguma coisa assim. Não entendi muito bem o que eu vi nas conversas e nas notícias.
José Inocêncio fica sabendo que Rachid foi casado com Marianinha, irmã mais velha de Maria Santa. O Rachid acabou falando sem querer com o Norberto e com o José Inocêncio que era casado com a Marianinha. Ele encontrou ela quando ele estava indo embora dessa cidade ali que eles estão, ali onde que ele salvou, costurou o José Inocêncio, né, pessoal? Encontrou ela na rua, a recém abandonada pelos pais, né, pelo Venâncio. Depois que ele fez alguma coisa para ela, ele mandou ela embora de casa porque ela estava grávida, não sabe se é dele ou de algum outro homem. E o Rachid conheceu ela lá na rua, depois que ele costurou o José Inocêncio, e casou com ela, né, pessoal? Teve vários filhos, 6 filhos, acho que, pelo que eu entendi, 5 mais esse outro que ela estava grávida. Buba expulsa Venâncio de casa e exige que ele conte a verdade para José Inocêncio. Essa aí foi eles acabaram brigados e o José Venâncio morreu, né, pessoal? Brigado com a Buba. Muito triste, mas vamos continuar comentando aí, né, pessoal? Agora eu tô indo pro capítulo do dia 22/4, que é o capítulo da morte do José Venâncio. Um capítulo maravilhoso, pessoal. Cenas de cinema mesmo. Um capítulo muito bem escrito pelo Bruno Luperi, que é o autor da novela, né? Que tá adaptando a novela do avô dele, Benedito Rui Barbosa, né, pessoal? Tá ficando uma novela sensacional, pra mim, pelo menos. Tem gente que reclama que ela é lenta, que ela tem poucas cenas que movimentam a trama, mas eu tô gostando muito da novela. Tá me pegando muito a novela e não é que nem Pantanal, né? Mas é uma novela muito boa. Eu tô gostando de olhar todo dia de noite, né, pessoal? Às 9 horas. As novelas das 9, né, pessoal? Tá muito boa pra mim, né? Egídio fica de tocaia na estrada e atira contra o carro do João Pedro. Eu vou contar agora os detalhes. Ele foi caminhando com a espingarda. Primeiro ele pegou essa arma lá no carro do pai dele, do Firmino, né, pessoal? Que tô mostrando foto aí pra vocês, que o carro tava coberto com uma lona, que é aquele fatídico carro que o Belarmino mata o Firmino, né, afogado com cacau. E ele vai lá e pega essa arma com... Tem aquele negócio que... De mira, isso, mira. Tem a mira que ele consegue tirar bem perfeitamente. Então ele foi lá e pegou essa arma no carro e foi subir numa pilastra lá. Parece de uma ponte antiga que tava sem a ponte, na verdade, só as pilastras. Ele subiu lá e ficou de tocaia, enquanto o José Venâncio e o João Pedro estavam passando de carro por lá, né, pessoal? Daí ele tava lá esperando, quando o carro passasse, ele ia atirar pra matar, né, pessoal? Ele queria matar o João Pedro ou qualquer um dos inocentes, ele queria matar, né, pessoal? E quando o João Pedro tava conversando com o José Venâncio, distraído, eles estavam conversando sobre a latera deles ali, do cacau, que ele gostaria de trabalhar junto com o irmão, que ele morasse ali. Deu uma conversa muito bonita de irmãos ali antes da morte dele, né? Parecia uma coisa assim, né? Enquanto isso, a Inácia estava rezando na santa lá e finalmente apareceu o diabinho do José Inocêncio, né, pessoal? A primeira vez que a Globo mostrou ele realmente, porque estava meio conservador, não queriam mostrar por causa dos evangélicos e coisa, né, pessoal? E agora mostraram o diabinho do José Inocêncio do lado da santa, né, pessoal? Guardado na prateleira lá, enquanto a Inácia rezava. E na hora da morte do José Venâncio, as velas se apagaram, ficou uma coisa assim que a Inácia sentiu que tinha acontecido alguma coisa, e ela disse, de novo isso está acontecendo, assim, uma coisa assim, né, pessoal? E o José Inocêncio pegou o cavalo e foi atrás do João Pedro, do Venâncio, queria que ele ficasse mais tempo ali, né, pessoal? Mas ele estava sentindo alguma coisa estranha, que alguma coisa de ruim ia acontecer, né, pessoal? E quando o cara, o João Pedro, passou lá, onde que o Egídio estava de espreita lá, o pneu furou na hora do tiro, pessoal. Então a direção se descontrolou e o tiro que ia pegar no João Pedro, estava na mira do Egídio, pegou no Venâncio, né, pessoal? Acabou matando ele, pegou no coração quase, né, praticamente. E acabou matando ele. E na hora o João Pedro não entendeu o que aconteceu, estava olhando o carro e se distraiu, não viu que o Venâncio estava puro sangue. Quando o Venâncio olhou e o João Pedro, ele estava se indo, né, pessoal? Porque foi um tiro certeiro para matar. E daí o João Pedro correu, saiu do carro, pegou o irmão. O carro estava com o pneu furado, ele teve que carregar o irmão até a fazenda dele lá, pessoal,
foi guerreiro, o João Paiva dando um show, Rodrigo Simas, o elenco inteiro, Marcos Palmeira, a Edinava Carvalho, todo mundo deu um show nesse capítulo da morte do Venâncio, né, pessoal? Foi sensacional, cenas maravilhosas. Vamos continuando. Augusto foi chamado para testar a morte dele, né, pessoal? Que ele é médico, e eu tô mostrando as fotos aí pra vocês, né? Colocaram ele em cima da mesa, morto já, né? E o José Augusto atestou a morte dele, que o irmão tava morto, né, pessoal? Uma cena muito triste, todo mundo chorando. Olha, o elenco deu um show nessa sequência da morte do Venâncio, né, pessoal? Uma cena emocionante mesmo. Todo mundo se arrepiou nesse capítulo, não tinha como não se emocionar e se arrepiar de tão bom que tava, o elenco foi muito bom. Damião se coloca à disposição de José Inocêncio para vingar a morte de seu filho, né, pessoal? O Damião é matador e colocou-se à disposição para matar o Egídio, né? Porque todo mundo sabe que é ele que matou o Venâncio, né, pessoal? Tá muito claro que nessa rixa das famílias, e foi ele, né, pessoal? Não tem outra pessoa para matar o Venâncio, né, pessoal? João Pedro demonstra seu desejo de vingança. Numa conversa no quarto, ele demonstrou que ele queria se vingar, matar o Egídio pela morte do seu irmão, né? Que ele ama muito os irmãos. E também numa conversa com a Prof. Lu, ele falou que ele ia se culpar pela essa morte, que era para ele esse tiro. Mais uma morte, coitado, para ele carregar, além de ele sempre pensar que matou a mãe no parto, né, pessoal? E agora ele vai se culpar pela morte do irmão também. Vamos para o capítulo de ontem, 23/4. Mariana cobre José Inocêncio com a manta de Maria Santa, né, pessoal? Ele estava lá na poltrona dele, na frente da Santa, conversando com a Maria Santa, pedindo por que ela não impediu de levar um filho deles, né, pessoal, e tudo mais. E a Mariana foi lá e cobriu ele com a manta da Maria Santa. Teve uma sequência linda também que eu vou contar para vocês agora, nesse capítulo. Maria Santa aparece para José Inocêncio, dizendo que José Venâncio está bem. Teve uma conversa ali com o espírito, né? A Maria Santa conversou com José Inocêncio, falando que o filho estava bem, que ela ia cuidar dele e tudo mais, né, pessoal? Também nessa sequência, a Maria Santa reencontrou o José Venâncio lá no pátio da casa, né, pessoal? E o José Venâncio na janela olhando. Uma cena linda. Ele falando, maninha, que saudade da senhora. Ela indo abraçar ele, emocionada. Uma cena linda e ele sumindo no horizonte, né, pessoal? Indo para o céu, lá junto com Deus, né, pessoal? Uma cena lindíssima. A Duda Santos maravilhosa. O Rodrigo Simas dando um show. O Marcos Palmeira ótimo na sequência, que ele descobre também que o filho morreu. Que ele vai lá volta pra fazenda com o cavalo, que eu esqueci de contar antes. E se depara com o Diocleciano e com a Inácia aos prantos. E ele não precisa falar nada. Ele já vê, já sente que um filho morreu. Ele se emociona tanto, pessoal. Ele entra para dentro, pega a garrafa do diabinho dele, fala por que você não me avisou antes? Por que você levou mais um filho meu? Esbraveja lá com o diabinho dele. Tem vontade de quebrar a garrafa, mas sabe que isso vai ser errado, né, pessoal? E tem que aceitar mais uma morte calado, né, pessoal? E sofrer como sofreu com a morte da Maria Santa. José Inocêncio deixa claro a João Pedro que o assunto com Egídio é seu. É ele que quer acertar as contas com Egídio sobre a morte do Venâncio. José Inocêncio avisa João Pedro e Bento que quer os filhos amparem Buba no que ela precisar. Ao ver o filho retornar sozinho à fazenda, José Inocêncio pergunta a Augusto onde está Buba. Que foi o José Augusto que foi lá no Rio de Janeiro dar a notícia para Buba, né, pessoal? Ela chorou, ficou muito triste, devastada com a morte do Venâncio, né, pessoal? E ela quer contar para o José Inocêncio sobre a farsa da gravidez. E também a Kika foi quem deu a notícia para Eliana, que ficou com uma cara de feliz, parece, uma cara com os olhos arregalados, sabendo que vai herdar tudo que ele tinha, né, pessoal? A casa, a agência, todo o dinheiro dele e as terras de Cacau, né, pessoal? Porque eles não assinaram o divórcio. Então, pessoal, comentei os últimos 6 capítulos que aconteceram nessa semana que passou, a sequência da morte do Venâncio, que foi muito comentada também. Fizemos um resumão aí pra vocês, né, pessoal? Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, compartilha bastante para ajudar na divulgação aí do canal, né, pessoal? Comente usando a hashtag Comentando Novelas,
o que você achou dessa semana de Renascer. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @BardenGuilherme, e no Twitter, Guilherme Barden, sem o N2. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!